sob o sol inclemente das colinas de Belém. O silêncio era interrompido apenas pelo som rítmico de um cajado batendo no solo pedregoso. Ali, entre vales áridos e pastagens escassas, um jovem de aparência simples cuidava do rebanho de seu pai. Davi era o filho mais novo de Jessé, o oitavo entre irmãos que exalavam a força e a imponência de guerreiros. Para sua família, ele era quase invisível, um encargo necessário para garantir que as ovelhas não se perdessem ou fossem devoradas por predadores famintos. No entanto, na solidão do deserto, Davi não estava sozinho. Em suas mãos, uma harpa rústica traduzia em melodias a profundidade de sua alma, enquanto sua funda, sempre pronta, protegia a vida do rebanho contra leões e ursos. Ele aprendera cedo que a verdadeira coragem não vinha do tamanho dos músculos, mas da confiança silenciosa em algo muito maior do que ele mesmo. O destino de Davi mudaria para sempre em uma tarde comum, quando o profeta Samuel, enviado por ordens divinas, chegou à casa de Jessé em busca de um novo rei para Israel. O cenário era de intensa expectativa e nervosismo. Jessé, orgulhoso, apresentou seus filhos mais velhos com pompa. Eliabe, o primogênito, era alto e forte, possuindo toda a aparência externa de um monarca ideal. Contudo, a voz de Deus no coração de Samuel foi clara e firme. O homem olha para essa aparência, mas o Senhor olha para o coração. Um após o outro, os 7 irmãos passaram diante do profeta, e um após o outro foram rejeitados pela divindade. Confuso, Samuel perguntou se não havia mais ninguém. Com relutância, Jessé mandou buscar o pequeno pastor. Quando Davi entrou, ainda suado do campo, o óleo sagrado foi derramado sobre sua cabeça. Naquele instante, um rei nasceu em segredo, enquanto o trono oficial de Israel ainda era ocupado por Saul. Esse peso espiritual acompanhou Davi de volta aos campos solitários. Ele agora carregava uma promessa colossal dentro de um peito jovem, vivendo a estranha dualidade de ser um ungido de Deus e, ao mesmo tempo, um simples servo de seu pai. Enquanto isso, o reino de Israel enfrentava uma crise existencial profunda. No vale de Elá, os exércitos filisteus desafiavam as tropas do rei Saul. No centro do conflito, um gigante chamado Golias, com mais de 2,5 metros de altura e uma armadura que brilhava como um sol ameaçador, lançava insultos diários contra o exército israelense. O medo era uma névoa espessa que paralisava até os soldados mais veteranos. Saul, o rei de outrora, agora tremia em sua tenda, incapaz de enfrentar a montanha de carne e bronze que o desafiava com escárnio. Quando Davi chegou ao acampamento para entregar suprimentos aos seus irmãos, ele não sentiu o medo que sufocava os outros homens. Ele sentiu uma indignação sagrada. Para o jovem pastor, Golias não era um obstáculo impossível, mas apenas mais um animal feroz que ameaçava o rebanho de Deus. Ele recusou a armadura pesada de Saul, que mal conseguia carregar, preferindo a liberdade de seus movimentos e a simplicidade de sua fé. Ele desceu ao riacho e escolheu 5 pedras lisas, colocando-as cuidadosamente em seu alforje. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está nos assistindo. Com apenas uma funda na mão e uma confiança inabalável no Criador, o jovem caminhou em direção ao gigante. O contraste era quase absurdo. De um lado, um titã armado até os dentes. Do outro, um rapaz com vestes simples de pastor. O confronto durou apenas alguns segundos, mas ecoaria pela eternidade. Golias riu, desprezando o adversário franzino, mas a pedra lançada pela funda de Davi cortou o ar, com uma precisão matemática e uma força divina. O projétil atingiu a testa do gigante, que desabou como uma torre de pedra em ruínas. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo grito de guerra de Israel, que finalmente encontrou sua coragem na audácia de um jovem. A vitória
foi avassaladora e imediata. Davi não era mais o filho esquecido de Jessé. Ele era o herói da nação. As ruas se enchiam de mulheres cantando que Saul matara milhares, mas Davi, 10 milhares. No entanto, enquanto a glória o envolvia, um olhar de ódio puro nascia nos olhos de Saul. O rei, consumido pela inveja, percebeu que o pastor que o salvara era agora sua maior ameaça. A aclamação das ruas de Israel, antes um doce cântico de vitória, tornou-se subitamente o prelúdio de uma sinfonia de perseguição implacável. Saul, cujas mãos outrora foram ungidas para proteger o povo, agora as fechava em punhos de fúria cega contra o jovem que o salvara de Golias. Davi viu-se obrigado a trocar o conforto do palácio pelo silêncio hostil e poeirento do deserto da Judéia. Transformado em um fugitivo solitário, ele não levava consigo coroas, mas a solidão das cavernas úmidas e a incerteza constante do amanhã. O deserto, porém, não era apenas um esconderijo, era uma forja espiritual necessária. Ali, entre as rochas escaldantes de En-Gedi e os ventos do ermo, o pastor estava sendo moldado para liderar homens quebrados. Aqueles que estavam em dívida ou amargurados juntaram-se a ele, e sob sua liderança firme, um exército de improváveis começou a se formar, transformando foras da lei em guerreiros de honra e lealdade. Foi em uma dessas cavernas escuras que o caráter de Davi enfrentou seu teste mais profundo e angustiante. Saul, em sua busca obsessiva, entrou sozinho no exato local onde Davi e seus bravos homens se escondiam. O silêncio no interior da gruta era tão denso que se podia ouvir a respiração contida dos fugitivos ocultos pelas sombras. Os soldados de Davi sussurravam que aquela era a oportunidade divina para acabar definitivamente com a tirania. Com uma faca afiada na mão, Davi aproximou-se do rei vulnerável, mas, em vez de perfurar seu coração, ele apenas cortou silenciosamente um pedaço da orla de seu manto real. Mesmo esse gesto simbólico trouxe arrependimento imediato ao seu peito sensível. Ele compreendia que a autoridade possuía um peso sagrado que não ousaria violar levianamente. Ao confrontar Saul fora da caverna, segurando o pedaço de pano como prova de sua misericórdia, Davi demonstrou que não desejava o trono através do sangue, mas através da justiça divina e da paciência. A tragédia era inevitável para uma casa dividida. Nas encostas do Monte Gilboa, o reinado de Saul chegou a um fim sangrento em uma batalha perdida contra os filisteus. Quando a notícia da morte de Saul e de seu amado amigo Jonatas chegou a Davi, não houve celebração pela queda de seu inimigo. Em vez disso, houve um lamento que rasgou os céus de Israel. A dor da perda de Jonatas, cuja alma era ligada à sua por um pacto de lealdade absoluta, Saul superava qualquer ambição política imediata. Após um período de regência em Hebrom, as 12 tribos finalmente se uniram sob sua liderança. Davi marchou para a fortaleza de Sião, em Jerusalém, transformando a cidadela no coração espiritual do reino unificado. O ápice desse reinado foi marcado pela entrada triunfal da Arca da Aliança, onde o próprio rei dançou diante do povo, despojado de sua dignidade real, em favor de sua devoção total ao Criador, celebrando a presença divina. Mas o apogeu carrega em si a semente oculta do perigo. Em uma primavera em que os reis costumavam ir para a guerra, Davi escolheu o repouso perigoso do palácio. O ócio tornou-se o terreno fértil para a ostentação silenciosa. Do terraço elevado, ele avistou Batseba, uma mulher de beleza estonteante que se banhava sob o crepúsculo dourado. Seu olhar, que antes buscava a orientação divina, agora se deixava nublar pelo desejo proibido. Davi sucumbiu à própria concupiscência humana. Ele mandou buscá-la, ignorando que ela era esposa de Urias, um de seus soldados mais leais. O pecado, oculto nas sombras, logo gerou consequências que nenhum rei poderia governar sozinho. Batseba estava grávida, e o pânico da descoberta levou Davi a um caminho de manipulação, mentiras,
e sombras profundas que começariam a corromper sua integridade. Davi tentou encobrir seu erro fatal, convocando Urias da frente de batalha, esperando que ele passasse a noite com sua esposa. Contudo, a integridade de Urias era um espelho que refletia a queda do rei. O soldado recusou-se ao conforto enquanto seus companheiros sofriam na guerra. Frustrado e desesperado, o rei assinou a sentença de morte de seu servo fiel. Ele enviou uma carta por meio do próprio Urias com instruções cruéis para que ele fosse colocado na linha de frente mais perigosa e depois abandonado. O plano funcionou perfeitamente. Urias morreu em combate e Davi tomou Batseba como esposa, acreditando que o segredo estava enterrado para sempre. A paz, no entanto, era uma ilusão frágil, pois a alma do rei estava sendo corroída por uma culpa que nenhuma coroa ocultaria da visão de Deus. O silêncio de Deus foi quebrado pela voz grave do profeta Natã. Com uma sabedoria afiada, Natã contou ao rei a história de um homem rico que roubou a única ovelha de um homem pobre. A indignação de Davi explodiu. Ele declarou que tal homem merecia a morte. Foi nesse momento que Natã apontou o dedo para o rei e pronunciou as palavras fatais: "Tu és este homem." O choque foi absoluto e devastador. A máscara de Davi caiu, revelando o pecador sob o manto real. O profeta anunciou que, embora o perdão fosse possível, as consequências seriam amargas. A espada jamais se apartaria da sua casa, e a violência semeada nas sombras colheria frutos amargos dentro de seu próprio sangue, iniciando o doloroso declínio de sua paz e o colapso iminente de sua família. As sementes da discórdia plantadas no palácio em Jerusalém logo germinaram em frutos de amargura e sangue. A profecia de Natã não era apenas uma ameaça abstrata, mas uma realidade que começou a corroer o alicerce da linhagem real. O primeiro golpe veio de dentro, quando o desejo descontrolado de Amnon, o filho primogênito, o levou a violar sua própria meia-irmã, Tamar. A hesitação de Davi em punir o crime alimentou o ódio de seu outro filho, Absalão. O palácio, e antes um símbolo de glória, tornou-se um labirinto de ressentimentos onde a vingança era tramada em banquetes privados. Absalão esperou 2 anos até executar o irmão Anom, fugindo em seguida para o exílio, deixando Davi mergulhado em um luto que misturava a dor do pai com a falha do monarca. A reconciliação entre Davi e Absalão foi apenas superficial. Uma trégua frágil que escondia uma ambição devoradora. Absalão, dotado de uma beleza cativante por causa de sua formosura e uma retórica sedutora, passou a roubar o coração do povo nos portões de Jerusalém. Ele plantava dúvidas sobre a justiça, prometendo um governo mais atento às necessidades de cada cidadão. A traição amadureceu como veneno. Quando a conspiração finalmente eclodiu em Hebrom, o golpe foi tão súbito que o invencível guerreiro viu-se forçado a fugir da capital. O cenário era de tristeza muito profunda. Davi, o herói que derrubara Golias, subia agora o Monte das Oliveiras com a cabeça coberta e os pés descalços, chorando sob o peso da humilhação. Ele não fugia apenas de um exército rebelde, mas do rosto de seu filho amado, cujo ódio era o espelho de seus próprios erros do passado. A floresta de Efraim tornou-se o palco do ato final dessa tragédia familiar. O exército de Davi, liderado por veteranos leais, enfrentou as forças de Absalão em um conflito onde a natureza parecia conspirar contra os rebeldes. Davi, angustiado, deu uma ordem clara aos seus generais: poupassem o jovem Absalão. No entanto, o destino e o pragmatismo cruel de Joabe ignoraram o apelo do pai. Preso pelos cabelos nos galhos de um carvalho, Absalão tornou-se um alvo fácil. A notícia da vitória militar chegou a Davi, mas para ele não houve triunfo. Seu grito nas portas da cidade não era de glória, mas de agonia. Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em teu lugar.
A dor de Davi era a dor de um homem que via sua posteridade ser consumida pelo fogo que ele mesmo ajudara a acender. O crepúsculo da vida de Davi foi marcado por uma busca incessante por redenção e pela consolidação de um legado que transcendesse sua mortalidade. Era agora o salmista, cujas orações se tornaram cânticos de vulnerabilidade. Nas páginas que escrevia, confessava suas quedas e exaltava a misericórdia de um Deus que restaura o espírito quebrantado. Sabendo que suas mãos estavam manchadas de sangue e que não teria a honra de construir o Templo de Jerusalém, ele dedicou seus últimos anos a reunir tesouros, pedras e madeiras para que seu filho, Salomão, pudesse realizar o que ele apenas sonhara. No leito de morte, cercado pelas sombras da idade e pelas memórias de uma vida épica, ele chamou Salomão para um conselho final: ser forte e agir como homem, guardando os mandamentos do Altíssimo acima de qualquer poder político. Ao descansar com seus antepassados, Davi deixou mais que um império eterno. Ele deixou o exemplo diante do povo de um ser humano em sua totalidade, capaz de grandes atos de bravura e de falhas morais devastadoras, mas sempre definido por sua capacidade de se arrepender sinceramente. A história de Israel nunca seria a mesma sem o pequeno pastor que se tornou rei. Apesar da espada em sua casa, ele permaneceu na memória eterna como o homem segundo o coração de Deus. Sua linhagem apontaria para a esperança, provando que a grandeza não reside na perfeição, mas na coragem de buscar a luz após o vale da sombra da morte.